Inibição, sintoma e angústia, Freud, 1926, parte 8. Vamos parar e refletir. O que buscamos é um entendimento que nos leve à natureza da angústia, um critério que distinga o que é verdadeiro e errado acerca dela. Mas isso não é coisa fácil. A angústia é algo difícil de aprender. Até aqui obtivemos tão só visões contraditórias, entre as quais não era possível fazer uma escolha despreconcebida. Agora sugiro fazermos de outra forma. Vamos imparcialmente reunir tudo o que podemos dizer sobre a angústia, sem esperar chegar a uma nova síntese. A angústia é, em primeiro lugar, algo que se sente. Nós a denominamos um estado afetivo, embora também não saibamos o que é um afeto. Como sensação, ela tem caráter obviamente desprazeroso, mas isso não esgota seus atributos. Nem todo desprazer pode ser denominado angústia. Há outras sensações de caráter desprazeroso, tensões, dor, tristeza, e a angústia precisa ter outras particularidades além dessa. Conseguiremos atender às diferenças entre esses vários afetos desprazerosos? De todo modo, alguma coisa podemos extrair da sensação da angústia. Seu caráter desprazeroso parece ter um traço particular. Isso é difícil de demonstrar, mas provável. Não seria algo de chamar a atenção. Além dessa peculiaridade dificilmente isolável, no entanto, percebemos na angústia sensações físicas mais definidas, que relacionamos a determinados órgãos. Como não nos interessa aqui a fisiologia da angústia, basta que mencionemos uns poucos representantes dessas sensações, os mais frequentes e mais nítidos sendo os relacionados aos órgãos respiratórios e ao coração. Eles são prova de que inervações motoras, ou seja, processo de descarga, participam do fenômeno geral da angústia. A análise dos estados de angústia revela, portanto, primeiro, um caráter desprazeroso específico. Segundo, reações de descarga. Terceiro, percepções destas. Os pontos 2 e 3 já nos trazem uma diferença em relação aos estados similares, como, por exemplo, o luto ou a dor. Nesses não há manifestações motoras. Quando estas estão presentes, evidenciam-se não como partes integrantes do todo, mas como consequências ou reações a ele. A angústia, portanto, é um estado desprazeroso especial, com reações de descarga em trilhas específicas. Seguindo nossa concepção geral, acreditaremos que na base da angústia existia um aumento da excitação que, por um lado, gera o caráter desprazeroso e, por outro lado, alivia-a com as descargas mencionadas. Mas esse resumo puramente fisiológico não poderá nos satisfazer. Ficamos tentados a supor que há um fator histórico que une firmemente as sensações e as inervações da angústia. Em outras palavras, que o estado de angústia é a reprodução de uma vivência que encerrava as condições para tal aumento da excitação e para a descarga em trilhas específicas, e que é desse modo que o desprazer da angústia adquire seu caráter próprio. No ser humano, tal vivência prototípica é o nascimento, e por isso nos inclinamos a ver no estado de angústia uma reprodução do trauma do nascimento. Mas nada no que dissemos confere à angústia uma posição excepcional entre os estados afetivos. Pensamos que também os outros afetos são reproduções de experiências antigas, de importância vital, eventualmente pré-individuais, e os comparamos como ataques histéricos universais, típicos, inatos, aos acessos adquiridos mais recentemente e de forma individual que são próprios da neurose histérica, cuja origem e significado como símbolos mnemônicos tornaram-se claros mediante a análise. Naturalmente seria desejável poder comprovar essa concepção numa série de outros afetos, algo de que estamos longe atualmente. Fazer a angústia remontar ao evento do nascimento suscita objeções imediatas de que é preciso defender-se. A angústia é provavelmente uma reação comum a todos os organismos superiores. O nascimento é vivido apenas pelos mamíferos, e é questionável que signifique um trauma para todos eles. Portanto, existe angústia sem o modelo do nascimento. Essa objeção, porém, ignora as fronteiras entre a biologia e psicologia. Justamente porque a angústia tem de cumprir uma função indispensável em termos biológicos, como reação ao estado de perigo, pode ter sido estabelecida de forma diferente em diferentes seres vivos. Tampouco sabemos se em organismos mais distantes do ser humano ela envolve as mesmas sensações e inervações que no ser humano. Isso não impede, portanto, que a angústia tome o processo do nascimento por modelo no ser humano.
Se tal é a estrutura e procedência da angústia, a questão seguinte seria: qual a sua função e em que ocasiões é reproduzida? A resposta parece plausível e inevitável. A angústia surgiu como reação a um estado de perigo e agora é reproduzida sempre que um estado desse se apresenta. Nisso há algo a se notar, porém. Provavelmente as inervações do estado de angústia original também tinham significado e propósito, tal como as ações musculares do primeiro ataque histérico. Querendo esclarecer o ataque histérico, basta procurar a situação em que aqueles movimentos eram parte de uma ação justificada. Assim, durante o nascimento é provável que a inervação, dirigindo-se para os órgãos respiratórios, preparasse a atividade dos pulmões e que a aceleração das batidas do coração atuasse contra o envenenamento do sangue. Naturalmente, não há essa adequação a um propósito quando o estado de angústia é depois reproduzido como afeto, assim como não existe no ataque histérico repetido. Quando o indivíduo se acha numa nova situação de perigo, pode ser despropositado responder com um estado de angústia, com a reação a um perigo anterior, em vez de optar pela reação agora adequada. No entanto, a adequação ao fim pode novamente se evidenciar quando a situação de perigo é reconhecida como iminente e sinalizada pela irrupção da angústia. Então, a angústia pode ser imediatamente substituída por medidas mais apropriadas. Portanto, de imediato se distinguem duas possibilidades para o surgimento da angústia. Uma inapropriada, quando há uma nova situação de perigo, a outra apropriada, para sinalizar e evitar esta situação. Mas o que é um perigo? No ato do nascimento há um perigo objetivo para a conservação da vida. Sabemos o que isso significa na realidade, mas psicologicamente isso nada nos diz. O perigo do nascimento não tem ainda um conteúdo psíquico. Certamente não podemos pressupor, no feto, algo que de algum modo se assemelhe a um conhecimento da possibilidade de um desfecho fatal para sua existência. O feto não pode notar senão um imenso distúrbio na economia de sua libido narcísica. Grandes quantidades de excitação chegam até ele, produzindo novas sensações de desprazer. Vários órgãos conquistam investimentos elevados, algo como um prelúdio do investimento objetal que logo começará. O que, em tudo isso, será utilizado como sinal distintivo de uma situação de perigo? Infelizmente, sabemos muito pouco a respeito da compleição psíquica do recém-nascido para responder diretamente a essa questão. Não posso nem mesmo garantir a validade da descrição que acabo de fazer. É fácil dizer que o recém-nascido repetirá o afeto da angústia em todas as situações que lhe recordarem o evento do nascimento. Mas o ponto decisivo é saber o que o faz se recordar e o que ele recorda. Não nos resta senão estudar as ocasiões em que o lactente ou a criança um pouco mais velha se dispõe para o desenvolvimento da angústia. Em seu livro O Trauma do Nascimento, Otto Rank faz uma vigorosa tentativa de demonstrar as relações entre as primeiras fobias da criança e a impressão deixada pelo nascimento, mas não posso dizer que seja uma obra bem-sucedida. É possível fazer-lhe duas objeções. Primeiro, baseia-se no pressuposto de que a criança, ao nascer, recebe determinadas impressões sensoriais, sobretudo de natureza visual, cuja recorrência pode provocar a lembrança do trauma do nascimento e, assim, a reação de angústia. Essa hipótese é inteiramente infundada e bastante improvável. Não se pode crer que a criança retenha do processo do nascimento mais do que sensações tácteis e de natureza geral. Quando, mais tarde, ela vem a mostrar medo de pequenos animais que desaparecem em buracos ou deles saem, isso acontece, conforme Rank, devido à percepção de uma analogia, que, porém, não se evidencia para a criança. Segundo, ao considerar tais situações de angústia posteriores, Rank vê como fator operante, conforme sua necessidade, ou a lembrança da existência intrauterina feliz, ou a da perturbação traumática desta, e com isso estão abertas as comportas para a arbitrariedade na interpretação. Casos específicos desse medo infantil contradizem frontalmente a aplicação do princípio de Rank.
Quando a criança é deixada sozinha na escuridão, seria de esperar que respondesse com satisfação a esse restabelecimento da situação intrauterina, e quando o fato de que justamente então reage com angústia é relacionado à lembrança da perturbação daquela felicidade, não é mais possível ignorar o que existe de forçado nessa tentativa de explicação. Sou levado à conclusão de que as fobias da primeira infância não podem ser diretamente referidas à impressão deixada pelo ato do nascimento, e até agora se esquivaram a toda explicação. Certa predisposição à angústia é algo inequívoco no bebê. Ela não é mais intensa logo após o nascimento, diminuindo então aos poucos, mas sim aparece apenas depois, com o avanço do desenvolvimento psíquico, e mantém-se por determinado período da infância. Quando tais fobias precoces se estendem além desse período, criam a suspeita de um transtorno neurótico, embora estejamos longe de entender sua relação com as posteriores neuroses evidentes da infância. Apenas alguns casos da manifestação da angústia na infância nos são compreensíveis, a eles precisaremos nos ater. Quando, por exemplo, a criança está sozinha ou na escuridão, ou depara com uma pessoa desconhecida num lugar da que lhe é familiar, a mãe. Esses 3 casos se reduzem a uma só condição, a falta da pessoa amada, ansiada. Com isso, acha-se livre o caminho para o entendimento da angústia e para a resolução das contradições que parecem ligar-se a ela. A imagem mnemônica da pessoa ansiada é intensamente investida, sem dúvida. No início, de forma alucinatória, provavelmente. Mas isso não produz resultado, e então é como se o anseio se transmutasse em angústia. Tem-se mesmo a impressão de que essa angústia seria uma expressão de perplexidade, como se aquele ser ainda pouco desenvolvido não soubesse fazer nada melhor com esse investimento de anseio. A angústia aparece, então, como reação à falta do objeto, e 2 analogias se nos apresentam. Que também o medo da castração tem por conteúdo a separação de um objeto bastante estimado, e que a angústia mais primordial, o medo primevo do nascimento, origina-se na separação da mãe. Outra reflexão nos conduz além dessa ênfase na perda do objeto. Se o bebê exige ter a percepção da mãe, isso ocorre porque sabe, por experiência, que ela satisfaz rapidamente todas as suas necessidades. A situação que ele avalia como perigosa, contra a qual deseja estar garantido, é a da insatisfação, do aumento da tensão gerada pela necessidade, diante da qual é impotente. Acho que considerado dessa maneira, tudo se ordena. A situação de insatisfação, em que magnitudes de estímulo alcançam nível desprazeroso, não sendo controladas mediante utilização psíquica e descarga, deve ser análoga à vivência do nascimento para o bebê, uma repetição da situação de perigo. Comum a ambas é a perturbação econômica gerada pelo aumento das magnitudes de estímulo a pedir solução, sendo esse fator, portanto, o autêntico núcleo do perigo. Em ambos os casos há a reação de angústia, que no bebê ainda se mostra adequada, pois a descarga via músculos respiratórios e vocais solicita à mãe, tal como antes incitou a atividade dos pulmões para afastar os estímulos internos. Não é preciso que o bebê tenha conservado, de seu nascimento, outra coisa além dessa forma de assinalar o perigo. Tendo-se constatado que um objeto externo apreensível pela percepção pôde pôr fim à situação perigosa que lembra o nascimento, o teor do perigo se desloca da situação econômica para a sua condição, a perda do objeto. A falta da mãe torna-se o perigo. Tão logo este surge, o bebê dá o sinal de angústia, ainda antes que se instale a temida situação econômica. Essa transformação constitui um primeiro grande avanço no desvelo pela autoconservação e, ao mesmo tempo, compreende a transição do automático e involuntário ressurgimento da angústia para sua deliberada reprodução como sinal de perigo. Nos 2 aspectos, como fenômeno automático e como sinal salvador, a angústia revela-se produto do desamparo psíquico do bebê, que é a contrapartida evidente de seu desamparo biológico. Não requer interpretação psicológica a notável coincidência de que tanto a angústia do nascimento como a angústia do bebê são determinadas pela separação da mãe,
Explica-se biologicamente de forma simples pelo fato de a mãe, que antes atendera todas as necessidades do feto, mediante os mecanismos de seu corpo, prosseguir com esta função também após o nascimento, em parte com outros meios. Há bem mais continuidade entre vida intrauterina e primeira infância do que nos faz crer a notável ruptura do ato do nascimento. O objeto psíquico materno substitui, para a criança, a situação biológica do feto, mas não devemos esquecer que na vida intrauterina a mãe não era um objeto, que naquele tempo não havia objetos. É fácil ver que nesse contexto não há espaço para uma aberração do trauma do nascimento, e que não é possível achar outra função da angústia que não a de sinal para evitar a situação de perigo, mas a perda do objeto como condição da angústia tem alcance maior. Também a forma seguinte da angústia, o medo da castração que aparece na fase fálica, é uma angústia de separação ligada à mesma condição. Nela o perigo é a separação do genital. Um raciocínio que parece inteiramente justificado, Ferenczi nos permite notar uma clara linha relacionando este e os conteúdos anteriores da situação de perigo. A alta apreciação narcísica do pênis pode alegar que a posse desse órgão envolve a garantia de uma reunificação com a mãe, a substituta da mãe, no ato do coito. A subtração desse membro equivale a uma nova separação da mãe. Significa, portanto, ser abandonado, desprotegido, a uma tensão desprazerosa gerada pela necessidade, como no nascimento. Mas a necessidade de que se teme a intensificação é agora especializada da libido genital, não é mais geral como no período da primeira infância. Acrescento que a fantasia do retorno ao útero materno é o sucedâneo do coito para o homem impotente, inibido pela ameaça de castração. Pode-se dizer, seguindo Ferenczi, que esse indivíduo que pretendeu fazer-se representar por seu órgão genital para retornar ao útero materno, agora substitui regressivamente o órgão por toda a sua pessoa. Os progressos no desenvolvimento da criança, sua crescente independência, a mais clara diferenciação de seu aparelho psíquico em várias instâncias, o surgimento de novas necessidades, não podem deixar de influir sobre o conteúdo da situação de perigo. Acompanhamos a mudança da perda do objeto materno à castração, e vemos que o passo seguinte é ocasionado pelo poder do supereu. Com a impessoalização da instância parental da qual se temia a castração, o perigo se torna mais indeterminado. A angústia da castração evolui para a angústia de consciência, angústia social. Agora já não é tão fácil dizer o que a angústia teme. A fórmula separação-exclusão da horda diz respeito somente àquela porção ulterior do supereu que se desenvolveu apoiando-se em modelos sociais, não ao núcleo do supereu, que corresponde à instância parental introjetada. Expresso de maneira mais geral, é a raiva, o castigo do supereu, a perda do amor deste, que o eu avalia como perigo e a que responde com o sinal da angústia. Pareceu-me que a variante final dessa angústia ante o supereu é a angústia diante da morte, pela vida, o medo da projeção do supereu nos poderes do destino. Uma vez atribuí certo valor à explicação de que o investimento retirado no curso da repressão é que seria utilizado para a descarga da angústia. Hoje isso não me parece digno de atenção. A diferença está em que antes eu acreditava que o medo sempre surgia automaticamente por um processo econômico, enquanto a atual concepção da angústia como sinal emitido pelo eu para influir sobre a instância prazer e desprazer nos torna independentes dessa coação econômica. Naturalmente, não há o que dizer contra a suposição de que o eu utiliza, para despertar o afeto, precisamente a energia liberada ao ser retirada no curso da repressão. Mas tornou-se relevante saber com que porção de energia isso ocorre. Outra tese que lancei precisa ser examinada à luz dessa nova concepção. Trata-se da afirmação de que o eu é propriamente a sede da angústia. Acho que ela se mostrará correta. De fato, não temos motivo para atribuir ao supereu qualquer manifestação de angústia. Quando se fala de angústia do id, porém, não há o que contradizer, deve-se apenas corrigir uma expressão canhestra. A angústia é um estado afetivo que, naturalmente, pode ser sentido apenas pelo eu. O id não pode ter angústia como eu, não é uma organização, não pode julgar situações de perigo.
Por outro lado, ocorre frequentemente que no id se preparem ou se realizem processos que induzem o eu à geração de angústia. De fato, provavelmente as primeiríssimas repressões, e também a maioria daquelas posteriores, são motivadas por tal angústia do eu em relação a determinados processos do id. Nisso temos boas razões para novamente distinguir entre dois casos. Aquele em que algo sucede no id, que ativa uma das situações de perigo para o eu, assim levando-o a dar o sinal de angústia para que haja inibição, e o outro caso, em que se reproduz no id a situação análoga ao trauma do nascimento, na qual automaticamente se chega à reação de angústia. Os dois casos podem ser aproximados se enfatizamos que o segundo corresponde à primeira, original situação de perigo, e o primeiro a uma das condições para a angústia delas derivadas posteriormente, ou relacionando-os às afecções que efetivamente sucedem. O segundo caso se verifica na etiologia das neuroses atuais. O primeiro é característico das psiconeuroses. Vemos, então, que não é necessário desvalorizar nossas pesquisas anteriores, mas apenas estabelecer uma relação entre elas e as perspectivas mais recentes. É inegável que, havendo abstinência, transtorno indevido no curso da excitação sexual, desvio desta quando de seu processamento psíquico, a angústia se origina diretamente da libido, ou seja, estabelece-se aquele estado de desamparo do eu ante uma enorme tensão gerada pela necessidade, o qual, como no nascimento, resulta na geração de angústia, e nisso há novamente a possibilidade, plausível, mas pouco relevante, de que justamente o excesso de libido, não utilizada, ache descarga na geração de angústia. Vemos que no terreno dessas neuroses atuais, desenvolvem-se psiconeuroses com muita facilidade, o que pode significar que o eu faz tentativas de furtar-se à angústia, que aprendeu a manter suspenso por algum tempo, e atá-la por meio da formação de sintomas. A análise das neuroses de guerra, traumáticas, nome que, porém, cobre afecções bastante diversas, provavelmente mostraria que um bom número delas partilha traços das neuroses atuais. Ao expor como as diferentes situações de perigo se desenvolveram a partir do seu protótipo, o nascimento, de maneira nenhuma pretendíamos afirmar que toda condição posterior para a angústia simplesmente invalida a anterior. É certo que os avanços no desenvolvimento do eu contribuem para depreciar e descartar a situação de perigo anterior, de modo que podemos dizer que a cada fase do desenvolvimento caberia certa condição para a angústia. O perigo do desamparo psíquico se adequa ao período de vida em que o eu é imaturo, assim como o perigo da perda do objeto corresponde à dependência dos primeiros anos da infância. O perigo da castração, a fase fálica, a angústia ante o superior, a época de latência. Mas todas essas situações de perigo e condições para angústia podem subsistir uma ao lado da outra e induzir o eu à reação de angústia também em épocas posteriores àquela adequada. É possível que também haja relações estreitas entre a situação de perigo que tem efeito e a forma da neurose subsequente. Quando, numa passagem anterior desta investigação, descobrimos a importância do perigo de castração em várias afecções neuróticas, advertimos a nós mesmos para não superestimar esse fator, já que não poderia ser decisivo para o sexo feminino, que é certamente mais predisposto à neurose. Agora vemos que não há o perigo de considerarmos o medo da castração o único motor dos processos defensivos que conduzem à neurose. Expus, em outro ensaio, como o desenvolvimento da menina é guiado para o investimento afetuoso do objeto pelo complexo da castração. Precisamente na mulher, a situação de perigo que consiste na perda do objeto parece ter permanecido a mais efetiva. É lícito fazermos, em sua condição para a angústia, a pequena modificação de que já não se trata da falta ou da perda real do objeto, mas da perda do amor do objeto. Como é indubitável que a histeria tem maior afinidade com as mulheres, assim como a neurose obsessiva tem com os homens, cabe supor que a condição para a angústia, que é a perda do amor, desempenha na histeria um papel semelhante à ameaça de castração nas fobias e à angústia ante o superior na neurose obsessiva.